Surdez na maioria dos casos, que nascem com doenças genéticas, por exemplo, né? Que antigamente a gente não tinha, a gente fazia o diagnóstico muito tardiamente, a partir de 5, 6 anos. E aí, muitas vezes, não tinha mais um tratamento objetivo, do ponto de vista de reabilitação da audição, a gente acabava indo para um outro método.
tem ali dentro. Quando a gente pensa em saúde do coração e em saúde cardiovascular como um todo, nós temos vários nutrientes que podem ser muito benéficos para a nossa saúde. Então eu começo aqui trazendo alguns, dando alguns exemplos, para a gente ilustrar como a alimentação pode ajudar a cuidar da saúde do coração ao longo da nossa vida. A gente precisa consumir de forma constante fontes de potássio. A gente sempre lembra da banana quando a gente fala desse mineral, mas eu trouxe aqui outros exemplos, como o melão,
como o tomate, que são outros alimentos que podem ser inseridos no dia a dia para melhorar o nosso consumo desse mineral tão importante para a saúde do coração. O tomate, além de ser fonte importante desse e de outros minerais, quando a gente pensa no coração, ele tem um componente muito importante que é o licopeno. O licopeno é um antioxidante muito estudado, relacionado com a saúde cardiovascular, e uma dica que eu dou é, quanto mais maduro o tomate, quanto mais vermelhinho, mais licopeno esse tomate tem. E quando eu aqueço esse tomate, eu potencializo a absorção do licopeno. Então, o molho de tomate é uma fonte riquíssima nesse nutriente. Além disso, a gente tem a uva com o resveratrol, também muito conhecido quando a gente fala de saúde do coração, principalmente porque a gente lembra lá daquela ideia de consumir um cálicezinho de vinho por dia, né, pensando em saúde cardiovascular. O resveratrol, que é o componente responsável por esse benefício, ele vem da uva, né? Ele está presente na uva e não só no vinho. A gente pode fazer o consumo dos frutos maduros da uva e a gente também vai se beneficiar de conseguir esse antioxidante em grande quantidade na nossa alimentação. Para além disso, a parte mais importante é equilibrar uma boa proporção dos tipos de gordura na nossa alimentação. Então eu preciso aumentar o consumo de gorduras boas, de gorduras do bem. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Então eu tenho o abacate, eu tenho as nozes, as castanhas, né, as oleaginosas como um todo, o azeite que pode ser usado no preparo do alimento e principalmente os peixes. Aqui eu trouxe o salmão, que é a nossa fonte mais rica em ômega 3. Na alimentação natural, que é um nutriente extremamente importante para a proteção de todo o sistema cardiovascular. É muito difícil encontrar ômega 3 de outras fontes, então o peixe, como salmão, sardinha, arenque, são as nossas melhores fontes, mas quando eu trabalho uma boa proporção de gorduras na minha alimentação, acrescentando o azeite na hora do preparo, acrescentando o abacate como fruta, acrescentando as oleaginosas como os snacks, eu consigo balancear isso, acrescentando também os minerais, vitaminas e compostos antioxidantes tão importantes, e assim eu garanto que ao longo da vida eu protejo meu coração através da minha alimentação.
problema dentário não tratado, mesmo que seja o dente de leite, ele tem um contato íntimo com o permanente, ele pode causar um prejuízo para o permanente, para o outro dente que vai vir no lugar. Então deve ser tratado sim, a fim até de prevenir esses problemas futuros. Normalmente elas vêm com medo quando tem algum relato da família, às vezes quando os pais têm o medo, e isso é passado para a criança. A gente fala já de uma forma negativa quando vai falar do dentista, ou já começa falando, não precisa ter medo não. A criança nem sabia o que era, então ela não estava esperando ter medo, mesmo que precisasse ter medo. Quando você já fala, olha, a gente vai no dentista, mas não precisa ter medo, ela já fica... Opa, então quer dizer que às vezes eu tenho que ter medo, né? Muitas vezes esse medo prévio é causado pelos familiares. Quando a criança vem preparada já, quando os pais são tranquilos e não tem medo de dentista, a criança já vem mais preparada. Tem importância, porque além da gente orientar uma forma correta de escovação, qual creme dental, qual a escova utilizar, quando deve começar a usar o fio dental, que na criança também deve usar, a partir do primeiro dente em contato com o do lado. Se a criança tem algum hábito de chupeta, mamadeira, chupa-dedo, como remover esse hábito, a gente pode colaborar também com essa remoção de hábito. Além de informar os pais, vai orientar a criança também da importância da escovação, a criar esse vínculo, né, de confiança dos pais e da criança com o profissional, por isso é importante vir desde cedo. A escova de dente e a pasta de dente, a escovação, ela é utilizada a partir do primeiro dentinho. E rompeu o primeiro dentinho na boca, já deve ser escovado. A escova, ela deve ter a cabeça pequena, né? A gente sempre tem que olhar o tamanho da cabeça da escova para o tamanho de boca da criança. Pequena, as cerdas muito macias e regulares. E o creme dental, sempre com flúor, utilizado em bebês e crianças que ainda não sabem cuspir, na quantidade de um grãozinho de arroz cru. É bem pouquinho, só uma sujadinha na escova, e a partir do momento que a criança já cospe, não tá ingerindo, pode ser usado a quantidade de um grão de ervilha. E essa quantidade é usada para o resto da vida. Até que idade meu filho pode continuar usando a chupeta? Que a gente fala a idade limite é em torno dos 2 a 3 anos, porque se causou alguma alteração na mordida, essa alteração pode regredir sozinha com a remoção desse hábito. Outra dúvida bem comum é a da pasta, do creme dental, uso flúor ou não uso? Com quantos anos começa a usar o flúor? O flúor pode ser usado e tem que ser usado na quantidade certa, também sempre verificar atrás da embalagem do creme dental qual a quantidade de flúor, tem que ser acima de 1000 ppm para fazer o efeito, e sempre na quantidade de um grãozinho de arroz cru para quem não sabe cuspir e um grãozinho de ervilha para quem já consegue cuspir. O fio dental também é outra dúvida. Quando eu começo a usar o fio dental? Quando é necessário? A partir do primeiro dente em contato com o outro, a gente tem que utilizar o fio dental em todos os dentes que tem contato e todos os dias. A gente pede sempre após as refeições, antes da escovação. Seria após o café da manhã, após o almoço, após o jantar. Porque a criança, ela deve ser orientada até em torno dos 8 anos. Tem que ter uma supervisão ali. Não dá para deixar a responsabilidade da escovação, do fio dental, toda na mão da criança. A lesão de cárie, ela começa com uma mancha branca. Ela já não começa cavitada com aquele buraco que a gente vê. Só que normalmente os pais observam quando já tá com buraco. Então, se você vem no retorno a cada 3 a 4 meses, e a gente identifica a lesão logo no começo, a gente consegue ser mais conservador e tratar sem ter que invadir.
Na verdade, a mulher possui uma proteção cardiovascular por causa do estrógeno. E quando ela entra na menopausa, esse hormônio baixa. E isso baixando, ela entra no risco vascular parecido com o homem, mas ela é protegida por mais tempo do que o homem, porque o homem não tem o estrógeno elevado. Então isso faz com que ela tenha mais chances de infarto e AVC pós-menopausa. Então hoje a gente tende a fazer reposição hormonal na mulher até 10 anos pós-menopausa, com maior benefício até 3 anos. E caso não faça, além do risco cardiovascular, ela tem alteração de pele, a pele fica mais fina, alteração de cabelo também, que fica menos cabelo, e alteração de gordura corporal. Então ela passa a ter um depósito de gordura em locais diferentes do que ela teria se ela continuasse com os hormônios parecidos com o período pré-menopausa. A gente tem muita alteração hormonal por causa da menopausa na mulher e é recomendável que isso seja avaliado por um endocrinologista ou até um ginecologista que também estuda bastante essa área de menopausa para poder então intervir. Na verdade, o paciente tem que se prevenir para envelhecer, porque envelhecer de qualquer jeito não é envelhecer, né? Você vai adoecer, se preparar para morrer. Mas a ideia de envelhecer hoje prediz atividade física periódica, que o paciente faça pelo menos 2 vezes por semana, o ideal 3 vezes por semana de atividade física, que ele vai preservar a musculatura, vai preservar o osso. Então sim, a qualidade de vida interfere. Ser mais feliz antes faz você ser mais feliz depois também.
A doença de Alzheimer é uma doença que ocorre na população idosa, então acima de 65 anos que começa a se manifestar. E essa inversão da pirâmide, é menos gente jovem, né, já que as mulheres estão tendo filho. A medicina evoluiu muito, então as pessoas estão vivendo mais. Muito possivelmente, isso é uma perspectiva no mundo inteiro, a doença de Alzheimer vai se destacar como o maior custo de vida para a saúde pública, para a saúde privada e também, que tem uma coisa muito curiosa nos quadros demenciais, é que a figura do cuidador, né? Então outra pessoa da família, ou filho, ou parente, vai ter que dedicar uma grande parte do tempo para cuidar daquele portador da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que a gente chama que ela é multifatorial. Então o que são as doenças multifatoriais? Ela tem um aspecto ambiental muito forte. Então, os fatores de risco para a doença cardiovascular, né, o infarto ou as outras, também levam ou pode predispor de forma precoce a doença de Alzheimer. Então, colesterol alto, diabetes, hipertensão, são coisas que são comprovadas, aumentando muito a incidência para essas pessoas que têm esse fator de risco. O cigarro também se destaca. E além disso tem o fator genético. O fator genético é curioso, porque quando a gente fala genética a gente acha que é um gene. Não, são múltiplos genes que já estão comprovados que podem predispor a pessoa a ter doença de Alzheimer. Então quando a gente fala de fator ambiental, fazendo a prevenção, pode sim atrasar o paciente a manifestação da doença de Alzheimer. Não que vai fazer ele não ter, mas pode atrasar, já está comprovado isso, em anos ou até década, o início da doença. Ela ocorre das duas formas. O que acontece que confunde um pouquinho a gente é porque a população feminina ela vive mais, né? Se a gente for comparar, chega a mais de 5 a 8 anos, né? Aqui no Brasil. Nos outros locais do mundo se repete. Então, obviamente, tem mais. Mulher idosa acontece numa frequência maior da mulher idosa. Essa é uma das perguntas mais comuns que todo mundo quer saber, né? Primeiro, se você tem um parente que tem doença de Alzheimer, você quer saber se você tem ou não. Então, o que é que acontece? A doença de Alzheimer é um diagnóstico clínico. Então, não existe um exame que você faça e diga tem doença de Alzheimer ou vai ter doença de Alzheimer. Mas, de um modo geral, a gente costuma dizer que ela tem as fases, né? Tem uma fase de pródromo, que geralmente é a memória característica mais forte que a pessoa apresenta de sintoma. Então, ela apresentando esses sintomas, muitas vezes você não consegue fechar o diagnóstico de Alzheimer, porque às vezes o paciente vai posteriormente no neurologista e fala mas anos atrás ela já tinha uma queixa de memória. Mas no envelhecimento normal pode acontecer também uma piora da memória, até um fator muito comum. E tem a fase, essa pródromo pré-clínica, e depois tem a fase clínica, que a pessoa começa a perder outras habilidades cognitivas. Então, as atividades do dia a dia, né, pagamento de conta, cozinhar, a pessoa começa a perder. Geralmente é nessa fase que é dado o diagnóstico. No envelhecimento normal, a gente costuma dizer que há um declínio cognitivo. Quando o familiar nota que as coisas do dia a dia do paciente, ele está bem habituado socialmente, ele sai, ele faz as coisas dele, mas de vez em quando tem uns lapsos de memória, né? Vai falar o nome de um neto, né? Esquece, troca, ou esqueceu, não sabe onde está uma chave, né? São coisas que acontecem no envelhecimento normal. O que chama atenção e preocupa a gente com Alzheimer? Quando isso começa a prejudicar o convívio social com o paciente. Eu estou dizendo, isso é uma coisa da memória, é totalmente diferente da gente imaginar um paciente que não consegue ir no banco, que não consegue comprar, que sai para a rua e não consegue voltar para casa, não consegue lembrar. Então, assim, são situações assim, muito diferentes, né? Eu costumo até dizer no dia a dia que quando o familiar reclama da memória, é algo geralmente preocupante. Quando é o próprio paciente falando, a gente fica menos preocupado. Mas, obviamente, que pode ser aquela fase de pródromo ou pré-clínica. Você fazendo, evitando esses fatores de risco, diabetes, hipertensão, tabagismo, consegue reduzir quase 10% a manifestação da doença em questão de 5, 10 anos. Então, assim, os mesmos fatores de riscos que a gente usa para cardiovascular, eles estão comprovados como retardo do aparecimento da doença de Alzheimer. A gente não consegue predizer quantos anos são, porque geralmente esses estudos são estudos populacionais. Então ele pega uma população idosa, começa a acompanhar e ver quem tem o hábito de fazer exercício físico, quem tem o hábito de se alimentar bem, quem está com peso normal, e percebe essas diferenças de forma bem clara. Na questão da atividade cognitiva também está comprovado que populações que têm maior escolaridade têm uma incidência maior da doença de Alzheimer. Isso é curioso porque, de um modo geral, as pessoas pensam o contrário, né? Fala que usou tanto o cérebro que está falhando. Não. O que acontece é que muitas vezes confunde o fator de, às vezes, população que tem maior escolaridade,
ter maior assistência à saúde, então elas vão viver mais, vão ter mais idade, então, às vezes, de forma absoluta, você vê uma incidência maior, mas sim porque viveram mais. Mas pessoas que estudaram, que têm atividade cerebral, ela, sem dúvida nenhuma, isso já está comprovado, tem menor incidência, ou tem um retardo do aparecimento. Uma das coisas que a gente costuma falar, e eu falo com todo paciente, eu falo assim, se existe atividade física para o cérebro, ou para o corpo, para o músculo, imagine que tem a mesma coisa para o cérebro. O que a gente diz é que a atividade cognitiva, então o estudo, a literatura, tem paciente que adora a palavra cruzada, então o que ele faz? O cérebro da gente é muito complexo, então a gente ainda carece de conhecimento para dizer tal tipo de atividade é melhor que a outra, isso não está comprovado, mas sim as atividades que exercitam o cérebro, de um modo geral, elas ajudam e previnem o aparecimento da doença. Por mais que eu diga que não tem tratamento que mude o curso da doença, tem muito tratamento que melhora a qualidade de vida. Então, o diagnóstico precoce é essencial. Se você tem um diagnóstico, você tem um tratamento farmacológico, que aí envolve acetilcolina e glutamato, são substâncias no cérebro que vão ajudar a pessoa a ter menos os sintomas da doença, então isso também já está comprovado. E a segunda coisa é que tem um tratamento não farmacológico, que envolve fonoaudiólogo, envolve também fisioterapeuta, envolve terapia ocupacional, que ele vai pegar aquela pessoa que perdeu algumas capacidades e vai estimular. O cérebro tem uma coisa que eu acho fantástica, que chama plasticidade. Por mais que o neurônio morra, que uma área morra, tem outras áreas que podem cumprir essa atividade. Outra coisa importantíssima para o familiar, não significa que um parente seu tem, que você vai ter doença de Alzheimer, siga a sua vida normal, não se preocupe com isso. Na terceira idade, né, acima de 65 anos, procura um neurologista para fazer essa investigação. E saiba, eu costumo dizer o seguinte, que a vida é um ciclo. Doenças que não eram tão frequentes quanto doença de Alzheimer, elas vão aparecer com maior frequência. Mas nada impede que você tenha o seu familiar, que você ame. E inclusive tem histórias fantásticas de pessoas que conviveram com pessoas com Alzheimer, com amor, com carinho. A pessoa não deixa de ser ela. A classe idosa, assim a gente deve chamar, porque é um número cada vez mais crescente de indivíduos se tornando idoso no país. Então o idoso, ele é considerado a partir dos 60 anos de idade.
e ainda é um nicho em todos os aspectos, inclusive na área de saúde, muito pouco explorada para tratamento. Então a gente observa que a gente ainda tem aquela coisa cultural de que o idoso ele é aquele indivíduo sedentário, que não faz atividade física, que requer máximos cuidados, etc. E hoje a gente percebe que isso vem paulatinamente mudando. O idoso está cada vez mais ativo, ele está cada vez mais praticando atividade física, ele está cada vez mais independente. Então a gente vê indivíduos hoje com 80 anos de idade dirigindo o seu carro, praticando esporte, musculação, indo à praia e se sentindo muito à vontade. No entanto, ainda existe, e não é um número pequeno, de indivíduos com mais idade, os idosos, aqueles que realmente vem entrando num processo cada vez maior de desgaste físico propriamente dito, que é uma evolução natural pela idade. Então, a musculatura do indivíduo começa a perder massa muscular e vai se transformando em gordura. É a chamada atrofia gordurosa ou degeneração gordurosa, que não é uma doença, mas é uma variação da anatomia músculo-esquelética natural para a idade, mas que muitas vezes acaba sofrendo consequências de ordem funcional. A gente precisa separar a parte ortopédica propriamente dita da parte traumatológica. Com o envelhecimento, diminuição da massa muscular, começa a haver alterações da biomecânica das articulações em função do desequilíbrio muscular. Então começa a se desenvolver aí processos maiores de artrose, que é um desgaste das articulações, principalmente nas áreas de superfície de carga, tornozelo, joelho, quadril e coluna, mas também em ombro e cotovelo e nas mãos. Isso, obviamente, acaba levando a uma certa incapacitação funcional em função desse desgaste articular. Do ponto de vista traumatológico, são os indivíduos que, após sofrer uma queda, ter fraturas. E aí o indivíduo com mais idade, a massa óssea diminui sensivelmente, a densidade óssea diminui sensivelmente. Isso a gente percebe, por exemplo, nos exames de densitometria óssea. Essa massa óssea diminuída, há uma maior propensão de fraturas, principalmente fratura no fêmur, ou seja, a fratura do quadril, colo de fêmur e fratura transtrocantérica, e as fraturas na coluna. Fatalmente, as fraturas de quadril no idoso são absolutamente de ordem cirúrgica. Não existe tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, nas fraturas do quadril. Indivíduos idosos devem ter o cuidado nas casas de evitar carpetes, tapetes que tenham a maior propensão de tropeçar, principalmente à noite, quando se levanta muito para ir ao banheiro. Então, tropeçar, cair e fatalmente ter uma fratura de quadril, por exemplo. Assim como calçados, como sandálias, etc. O ideal é que os calçados eles sejam com a alça atrás para ter uma maior sustentação e evite de se soltar do pé e o indivíduo tropeçar e cair. Esses são os cuidados bastante importantes que a gente deve ter em mente no idoso, principalmente.
Todos nós nos preocupamos com as doenças do coração, mas eu acredito que muitos não saibam que as doenças do coração são as que mais matam em nosso país. De cada 3 mortes, uma se deve às doenças do coração. Hoje estima-se que hajam cerca de 300 a 400 mil mortes por ano aqui em nosso país. Então, essa preocupação ela deve ser transformada, ela deve se refletir em conhecimento sobre os problemas do coração e como eles podem nos afetar. Algumas características da nossa vida podem influenciar, antecipar ou progredir ou acentuar determinados problemas do coração. Muito importante em relação aos hábitos, nós observarmos o primeiro quesito, que seria a alimentação. A alimentação nossa ela deve ser muito correta, muito saudável e muito equilibrada. Nós não podemos ingerir quantidades grandes de gorduras, principalmente as chamadas gorduras saturadas, que são aquelas encontradas em carnes vermelhas, nas frituras, nas manteigas, nos ovos, nos embutidos, nos enlatados, algo que realmente é extremamente prejudicial. E também não devemos ingerir uma grande quantidade de carboidratos, que estão presentes nas massas, no pão, nos doces, nas batatas, nos chocolates. Tanto essas gorduras quanto os carboidratos podem levar à formação de placas ateromatosas, as chamadas placas de gordura, que vão obstruir as artérias, principalmente as artérias do coração, chamadas artérias coronárias, levando à ocorrência de infartos. Em relação também a hábitos e estilos de vida, eu chamaria atenção para um aspecto muito importante, que é o sedentarismo. Hoje, infelizmente, nós temos uma população no Brasil muito sedentária, que não pratica exercício físico. E quando eu falo exercício físico, basta fazer uma caminhada. Basta fazer uma caminhada que seja 15 a 30 minutos todos os dias. Ou então, se você conseguir fazer, no mínimo 150 minutos de exercício por semana. Não precisa ir à academia, não precisa de equipamentos complexos, basta caminhar no plano, você já vai estar realmente saindo do sedentarismo. E eu chamo a atenção que as nossas crianças estão sendo criadas hoje mais sedentárias. Hoje as brincadeiras são internas. Hoje existem os chamados videogames, que substituiu os joguinhos de futebol no campo, as brincadeiras na rua. Isso, infelizmente, esse hábito está sendo cultivado e vão se transformar em adultos mais sedentários. Outro aspecto muito importante em relação a hábito é o cigarro. O cigarro é uma verdadeira praga mundial e, infelizmente, por mais campanhas que nós estejamos fazendo, por mais conscientização que a população pode ter,
ainda é muito alta a incidência de tabagismo em nosso país. Em relação aos hábitos e estilo de vida, eu chamo atenção para um que é o mal do mundo moderno, que é o estresse. É o nervosismo, é a ansiedade, é a situação que realmente hoje impera-se no mundo moderno. Mas esse estresse também pode, através de alterações hormonais, concorrer para a formação das placas e gerar um infarto. E nós hoje sabemos que existem entidades, eu chamaria atenção para uma especial, que também nós descrevemos em estudos anteriores, chamada Síndrome do Coração Partido, que é um infarto em pessoas que não têm as placas, não têm as obstruções, têm as chamadas coronárias normais, mas é o infarto ocasionado pelo estresse, ocasionado pela violenta emoção. As pessoas têm que ter uma dieta mais bem equilibrada, uma redução de carboidratos e gorduras, devem comer mais fibras, devem comer mais vegetais, mais saladas, mais frutas, justamente concorrendo isso para um equilíbrio e para a saúde do coração.